Então tá lá, pessoal, já está funcionando, está gravandinho aqui, então a gente pode acompanhar bem a nossa aula de hoje. Tem um tema assim muito importante, né, para a gente entender, para conhecer, para quem vai ter um contato com a empresa, quem vai precisar tratar com um escritório, com uma contabilidade, né? Então você tem que dominar esses conceitinhos elementares aqui que a gente tem, tá? Por isso a gente vai falar hoje do que? Então aqui minha observação com relação ao horário, né? Hoje a gente trata, então, de imunidade, isenção e não incidência. São coisas diferentes? São. O resultado, a prática é praticamente a mesma, porque você, abrangendo qualquer uma dessas três hipóteses, mais alguma coisa ainda que a gente menciona, você não tem a obrigação de fazer o pagamento do tributo, tá? No entanto, são todas coisas bem distintas uma da outra e a gente precisa deixar bem claro o que é uma coisa e o que é outra para dar sequência, tá? Então, primeiro, como toda noite a gente tem feito isso, não sei o que vocês estão achando desta prática, né? Mas eu tenho procurado trazer sempre uma questão assim prática, uma ideia, algum probleminha, né? Que use o conceito do que a gente vai falar. Porque talvez, né, é um mecanismo de fazer com que vocês entendam que o que a gente está falando não é uma coisa aleatória, é uma coisa que tem assim uma aplicação prática bastante concreta, tá? Então vejam lá, baita de um problemão. Vamos entender como funciona a aplicabilidade do IPTU. Em alguns municípios, suas alíquotas são diferentes de acordo com a demanda dos serviços prestados, ou até mesmo de acordo com as imunidades apresentadas em cada município. Vamos analisar que um partido tem a sede no município X, capital do estado Y, e possui 3 imóveis, todos eles situados no mesmo município. O partido deu a seguinte utilização para cada um destes 3 imóveis. Um é usado para a sede do partido. Outro abriga uma fundação que pertence ao partido. E outro é alugado a uma rede de estacionamento existente na cidade. O partido reverte toda a receita obtida com aluguel para suas próprias atividades. O presidente do partido, por precaução e por receio de incorrer em uma infração fiscal, decidiu realizar o pagamento do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, referente aos 3 imóveis. Ocorre que ele descobriu que cometeu um grande equívoco, uma vez que o partido goza de imunidade tributária, não havendo assim a incidência do IPTU. O presidente, então, procura o seu escritório para que você elabore uma medida judicial cabível para reaver o dinheiro os pagamentos efetuados indevidamente. Nesse sentido, a restituição deverá ser um parâmetro para que a legislação seja cumprida e não descaracterize a imunidade tributária. Vejam, teoricamente, o normal é dar aula de... Eu sou acostumado a dar aula para quem faz direito, tá? Por isso, aqui está colocando a ideia de como se estivesse procurando um advogado. Mas imagine que vocês estão procurando um advogado e o que vai fazer se pagou o IPTU e o IPTU não era devido? E será que o IPTU realmente não era devido? Então, é um partido político, ele não precisa pagar IPTU? Pagou. E agora? O que vai fazer? Tá? Então, a questão é essa. Tá? De acordo com o que a gente deve tratar durante a aula, deve ficar claro quais são os caminhos que podem ser tomados, tá? Então, primeiro, pessoal, a gente vai fazer um recorte chamado de imunidade. Gente, na sequência, eu vi assim que não teve uma aula bem específica só falando com relação a isso, daí eu coloquei na próxima aula, dividi em 2 partes, tá? E na próxima aula a gente vai falar de um modo geral sobre as normas que a gente precisa mencionar, né? E um pouquinho sobre competência. Mas o que é competência de uma forma bem simples, tá? Competência é aquilo que a Constituição dá. Quem tem a competência tem o poder de criar o tributo. Então está lá escrito na Constituição, exatamente, sobre tal situação, o município pode criar tributo. Sobre tal situação, quem pode, quem compete, quem é competente para criar o tributo é o Estado ou a União. Sempre um dos 3. Então, o que é competência propriamente dito? É o poder de tributar. O poder de criar o tributo, de cobrar o tributo, de administrar o tributo.
Tá? Então, a Constituição dá para algum dos três entes federados, município, Estado ou a União, propriamente dito, a Constituição dá para esse ente federado a competência. A competência é o poder máximo para criar o tributo, cobrar e administrar da forma com que achar melhor. Tá? Então, isso é o quê? Isso é competência. De acordo com o texto constitucional, são distribuídas as competências para criar tributos. Daí o que seria imunidade? Imunidade é a exceção à competência. Então você vai dizer assim, olha, você, prefeitura, tem competência para cobrar imposto sobre a propriedade territorial urbana, que é o IPTU, do nosso exemplo que estávamos mencionando ali. Ah, tem competência para fazer isso. No entanto, né, ela criou alguma imunidade. O que é imunidade? É pegar e dizer assim, viu? Neste caso aqui, você não pode. Eu tiro a competência de você. É como se eu dissesse assim, você pode, sabe quando o pai fala assim, pode brigar com todo mundo na rua, só não pode brigar com teu irmão. Ah, é isso? É isso. Então, quando você está dando a competência, você está dando o poder. Ó, pode cobrar IPTU, prefeitura, de todo mundo. Mas estas pessoas aqui são imunes. Estas pessoas não precisam pagar IPTU para você. Então, você vai ter, assim, algumas pessoas, algumas situações concretas aonde a própria Constituição disse assim, viu, eu te dou o poder de criar tributo, mas não neste caso. Cultura, por exemplo, é imune. Os entes, um pode cobrar do outro, e assim por diante. Nós temos algumas situações, e às vezes não é a situação, às vezes é a pessoa, descrita no texto constitucional, como não, como restrição à competência dos entes federados em criar e cobrar tributos. O tributo não é criar, o tributo vai existir. Só que enquadrou naquela situação típica da imunidade, some a competência. Aquele ente federado não pode mais fazer a cobrança daquele tributo. Tá? Nesta situação, nós vamos colocar algumas características do que seria imunidade. Tá? Primeira característica, é regra jurídica com sede constitucional. Então, quando eu falo imunidade tributária, é algo que vem lá de baixo, né? Considerando que a gente tem uma pirâmide jurídica, assim, o que está lá embaixo, o que fundamenta tudo, o que é a base mais importante, é a Constituição. Daí a legislação vai subindo. Daí eu tenho a legislação federal, daí eu tenho a legislação dos estados, daí eu vou ter a legislação do município, né? Eu vou ter, vai afinando essa pirâmide com relação a normas. Mas o que é fundamental, o que é básico, o que está na base de tudo? O texto constitucional, a Constituição. E eu vou dizer assim, quando eu estou tratando de uma imunidade tributária, o fundamento desta imunidade tributária está no texto constitucional. Tranquilo? Então, regra da Constituição. Delimitativo no sentido negativo. Quando eu falo alguma coisa positivo, eu estou dizendo, quando eu estou descrevendo, delimitando algo que pode fazer. Quando eu falo que eu estou delimitando no sentido negativo, eu estou dizendo assim, viu, nessa situação aqui, não pode cobrar, não pode fazer, não pode tributar. Então eu estou delimitando, eu estou narrando, eu estou desenhando a situação hipotética, mas não dando o poder de tributar, estou fazendo exatamente o contrário, eu estou tirando o poder do ente federado cobrar tributo naquela situação, porque a Constituição tem este poder, né? Ou seja, simplesmente, né, ela tira, né, a competência, tira o poder de criar tributo naquela situação concreta. Então, a imunidade é algo muito forte. Então, se você tem imunidade tributária, você tem um direito super importante que nada vai conseguir colocá-lo para baixo, né? É diferente, por exemplo, de isenção. Nós vamos falar aqui basicamente das duas coisas mais importantes. Vamos dar todos os outros conceitos que se assemelham a isso, mas os dois institutos mais importantes do direito tributário
com certeza é o quê? Primeiro, né? A imunidade, que é o quê? Uma delimitação negativa. Está dizendo para o Estado, você pode cobrar imposto sobre circulação de mercadorias, ICMS. Mas nesse caso aqui não pode. Por quê? Porque o próprio texto constitucional está dizendo, nesse caso aqui, você te tira o poder, você não pode fazer isso. Isso é o quê? Imunidade. Quando nós falamos de isenção, é diferente. Né? Isenção é a mesma pessoa que tem o poder de criar o tributo, no caso, vamos falar do mesmo ICMS. Quem tem o poder de criar o tributo é o Estado. O Estado vai lá e, por algum motivo, lhe isenta o sujeito daquela obrigação. Ele não precisa pagar por isso. Tá? Então, por exemplo, carro. O cara é portador de necessidade especial, faz um requerimento específico e dele vai ser isento de pagar alguns impostos quando ele adquirir um carro zero. Ah, é isso? Isento. Mas o que é isenção? Aconteceu, o Estado, quem for o ente, tem poder de cobrar o tributo existe, deve ser lançado, tem que fazer nota, tem que fazer tudo certinho. Só que chega na hora de pagar, não precisa pagar, porque está isento de pagamento. Tá? Então, é uma situação completamente diferente. Quando eu falo imunidade, aqueles ente, o Estado, o município ou a União, não tem poder para criar o tributo, por quê? Porque a Constituição retirou o poder dele. Então, eu que seria o contribuinte, não tenho obrigação de fazer nada. Beleza? Agora, se eu sou isento, a situação é diferente. A isenção aconteceu tudo, aconteceu, tem o poder, tem o fato gerador, tem a lei, tem tudo certinho. Só chega na hora de pagar, não precisa pagar, porque eu fui isento daquilo, eu fui desobrigado de fazer o pagamento, pura e simplesmente. Tá? Feitas essas considerações, o que mais a gente pode dizer? Fazer um quadro aqui de princípios da imunidade. Né? Então, vamos diferenciar princípio de imunidade. Qual que é a diferença? Lógico, né? Princípio é aquela regra, digamos assim, que princípio é aquela regra geral. Né? Então, o que é o princípio? É o que está na cabeça de quem criou a lei. Né? Quem criou a lei tinha um objetivo. Esse objetivo, a gente pode destacar ele por meio dos princípios. Então, os princípios norteiam e dão o caminho pelo qual o legislador tem que traçar ao fazer a lei, ao fazer a norma, ao criar alguma coisa. Então, esse é o princípio. Quando a gente fala de imunidade, é um pouco diferente. Por que dá para confundir os dois? Porque os dois estão lá embaixo. O princípio também está lá na Constituição, está lá naquelas regras básicas, e a imunidade também. Só que o princípio é extremamente abrangente, ele é geral. O princípio se aplica a todo o direito tributário. Agora, a imunidade só vai atingir aquelas situações específicas que o legislador constitucional, que quem criou a Constituição, quis premiar, quis dizer. Então, nesse caso aqui, o sujeito é imune. Então, daí quem tinha aquele tributo não vai poder exigi-lo. Né? Então, basicamente, a gente tem esta situação. Logicamente, quando eu estou criando uma imunidade, eu estou diminuindo a competência de quem poderia criar o tributo. Então, pode cobrar, criar o tributo, mas nesse caso aqui, não. É isso que eu estou acontecendo. Estou tirando poder relacionado a isso. Não tem assim limitação, pessoal. Né? Veja assim, a imunidade é uma proibição de tributar expressa, forte, né? Ampla, imediata. Então, quem é imune é o maior direito que existe. Né? Não sei se vocês já brincaram de um joguinho de um antigo que existia, que era um baralhinho do super trunfo. Né? Então, quem tem a carta principal, que é o super trunfo, ganhava de todas as demais. É a mesma situação do contribuinte que tem uma imunidade tributária. Ele falou, por quê? Porque não existe ninguém, não existe norma que possa se opor àquilo, porque a imunidade se fundamenta na principal das nossas normas, efetivamente, que é a Constituição Federal. Beleza?
cria direito, né, em favor daquelas pessoas que são imunes, né? Então, quem tem uma imunidade tem o direito, basicamente, de não ser incomodado pelo Estado, pelo órgão tributante, no tocante àquela situação concreta. Tá? Então, assim, é algo muito importante, é um super trunfo, é um coringa que o contribuinte tem quando ele é agraciado, quando ele se enquadra numa situação de imunidade tributária. Tá? No entanto, pessoal, como eu mencionei para vocês, existem outros institutos que são muito semelhantes à imunidade e que merecem ser mencionados, tá? Dentre eles, nós vamos ter não incidência, alíquota zero e isenção. Voltando, o que é uma imunidade? Imunidade está escrito na Constituição que, nesta situação, não pode criar tributo. Ah, então essa é uma situação? Sim. Por exemplo, tem um momento lá da Constituição, pegando o nosso exemplo, o nosso problema lá para iniciar a aula, que vai dizer que partido político é imune, né? Há uma série de tributos. Então, quer dizer, não pode ser cobrado daquele partido político aqueles tributos aos quais ele é imune. Então, não tem qualquer cobrança ou pagamento que for feito é absolutamente indevido. Já não incidência, alíquota zero e isenção se equiparam a essa situação do ponto de vista de que o contribuinte não vai precisar pôr a mão no bolso para pagar nada. No entanto, os argumentos, a estrutura do raciocínio é completamente diferente, né? Não incidência, pessoal, é aquela situação em que nós temos um tributo, nós temos uma situação, mas aquilo ali não está contemplado. Ah, puxa vida, mas não existe uma previsão específica? Não existe. Né? Então, a não incidência, o legislador deixou de falar com relação a isso. E o ente tributante, ele não se preocupou, não tem alguma coisa com relação a isso. Vejam, nós vamos pegar assim, primeiro, as três formas diferentes de acontecer a situação da não incidência. Primeiro, quem criou a lei não criou tributo para aquilo. Então, vamos imaginar que nós estamos falando do IPTU. Deu IPTU sobre um tipo de propriedade específica, não foi mencionado pela prefeitura. O que acontece? Então, naquela situação, não precisa pagar. Por quê? Porque a lei não cobra naquele caso. IPTU é meio difícil, porque simplesmente ser dono de propriedade já caracteriza. Mas vamos imaginar, por exemplo, uma situação de não incidência recente que está se mantendo, que seria o caso do Uber. Né? O que é o Uber, pessoal? É o particular, né, utilizando do veículo próprio, se associa a uma plataforma e começa a prestar serviço de transporte. Está previsto isso dentro da nossa legislação? Não está. É uma prestação de um serviço? Sim. Podemos criar um tributo? Podemos. O legislador foi criativo para criar isso? Não foi. Porque quando criou-se a legislação relacionada a esse tipo de coisa, o mais moderno que existia era táxi, né? E é completamente diferente do sistema de um Uber. Tá? Então não tem previsão de como que funciona exatamente. Puxa vida, não tem. Então é aquela situação, vamos tributar, não vamos tributar, e daí tributar vai pegar mal, os políticos vão, o pessoal do Uber vai ficar bravo com o pessoal do político, o pessoal que usa Uber vai ficar bravo porque a coisa vai ficar mais cara. Então o que acontece? Existe um vácuo com relação a isso, e a gente não tem uma delimitação do serviço feito pelo Uber que se encaixe dentro daquela situação que acontece de fato. Né? Então, é uma situação. Primeiro, não se enquadra dentro da lei. Pode acontecer de outra forma? Sim, pode acontecer de outra forma. Né? O ente tributante não tem competência, né, para criar aquela situação. Então, imagine, está acontecendo algo e quem quer criar o tributo não pode, não tem. O que é competência? Não recebeu o poder pela Constituição para criar aquele tributo. Novamente, não incidência, porque não acontece, não aconteceu o fato.
tá? Então, quando eu falo não incidência, é uma situação concreta que potencialmente poderia gerar uma obrigação tributária, mas não gera, por quê? Porque não se enquadra exatamente dentro daquilo que está descrito pela lei. Então, e o tributo é que nem crime. Matar alguém, pena de tanto. Não matou, não tem pena. Tributo, imposto de renda, receber rendimento, não receber o rendimento, não tem a pena que é pagar o tributo. Para nós é a mesma coisa. O que é o fenômeno da não incidência? Por algum motivo, aquela operação que eu estou realizando não se enquadra perfeitamente no que a lei tributária menciona. Logo, eu não tenho obrigação de pagar o tributo. Então, isto seria o fenômeno da não incidência. Tudo bem? Já a isenção, eu falei um pouquinho para vocês, ela é algo assim bastante diferente, né? Como assim bastante diferente? A isenção é a dispensa do pagamento. Então, por exemplo, o portador de necessidade especial, né? Ah, ele vai comprar um carro. O que acontece? Acontece toda a situação, tem que emitir a nota da venda, tudo certinho, contabilizar tudo certinho. Chega na hora de fazer o pagamento, desconta o valor do tributo, não precisa pagar o valor do tributo, por quê? Porque ele é isento. Ah, então isso é isenção? Isso é isenção. Tá? A isenção não está lá no texto constitucional. A isenção está criado pelo mesmo ente que criou a lei, que criou o tributo, ele põe assim, vírgula, no caso tal, fulano é isento. Ah, por quê? Porque não tem condição, por causa disso. É muito comum, por exemplo, você pegar a legislação de IPTU e você dizer assim, quando tiver uma casa, né? E a renda familiar for baixa, e que a casa não seja mais que 50 metros quadrados, tal, que caracterize uma situação assim de uma família mais humilde. É comum que as legislações municipais digam que, naquele caso, o pagamento do IPTU é isento. Ah, aconteceu tudo. Aconteceu, mas não precisa fazer o pagamento. Isso a gente chama de isenção. Isenção opera-se, então, a nível de pagamento. Faz tudo, emite nota, lança, emite, gera declaração, transmite, se for o caso, faz tudo certinho. Só não precisa fazer o recolhimento do tributo. Alíquota zero, pessoal. Aconteceu o fato gerador, está tudo certinho, mas por algum motivo, né, aquele órgão tributante, aquele ente que cria o tributo, atribuiu alíquota zero àquele tributo. Ah, por que isso vai acontecer? Por conta de questões tributárias, por conta de influenciar na economia, no mercado, né? Então, às vezes, você vai reduzir a alíquota de alguma coisa por um tempo determinado, para quê? Para que o produto fique mais competitivo, para que atrair que uma empresa venha comercializar aquilo na sua região, para fazer alguma. Então, você pode efetivamente fazer o uso da alíquota zero, e isso é muito comum para quê? Para incentivar o mercado. Por exemplo, quando a gente vai falar de impostos federais, como COFINS, que é uma contribuição social, PIS/COFINS, quando a gente vai falar do IPI, por exemplo, imposto de importação, imposto de exportação, é muito comum que eventualmente seja, principalmente imposto de importação, exportação e IPI, que seja atribuído a alíquota zero, por quê? Porque em determinado momento não é interessante manter aquele produto tributado, né? Você abaixa o valor do tributo para aumentar a circulação daquilo. É o que pode acontecer, por exemplo, com o tarifaço do Trump. O Trump vai lá, coloca uma tarifa de 50% sobre o produto. Eu vejo aqui dentro do mercado, puxa vida, os caras não vão ter para onde vender. De repente eu abato o valor do meu tributo aqui, e em vez de eles ficarem com uma sobretaxa de 50, eles ficam com uma sobretaxa de 25, de 20. Eu torno novamente competitivo de alguma forma. Tá? Então, são situações que podem acontecer e são muito utilizadas quando quem gere o tributo sente necessidade, normalmente por razões econômicas, de incentivar que algum produto circule com maior facilidade, é determinado a alíquota zero.
Então, da mesma forma, acontece tudo, acontece fácil gerador, tem que fazer todas as obrigações, tem que emitir nota, tem que fazer declaração, mandar relatório, fazer tudo certinho. Só que não é nem na hora de fazer o pagamento, como é o caso da isenção. Na hora de calcular o tributo, como a alíquota é zero, você não tem que fazer recolhimento nenhum, mas as outras obrigações são mantidas. Como eu mencionei, normalmente a alíquota zero refere-se a tributos regulatórios, como IPI, imposto de importação, imposto de exportação e IOF. Tranquilo? Então, não incidência, por algum motivo, alguma peculiaridade tem que a sua operação não se enquadra no tipo tributário, no tipo do tributo, na descrição da situação hipotética do tributo. Daí não incide imposto. É o caso do Uber. Então, ele não se enquadra exatamente em uma série de tributos que a gente poderia colocar. Alíquota zero. Vai lá o ente tributante, baixa o valor da alíquota para zero. Faz tudo, na hora de fazer a conta, não tem que pagar porque a alíquota foi zerada. São situações distintas, tá? Então, me acompanhando bem, pessoal? Não estou sendo... Porque é um assunto, às vezes, assim, meio contábil, meio chato, né? Pode ser meio redundante. Qualquer dificuldade, qualquer coisa mais chata que o normal, por favor, fale, pessoal. Tranquilo? Doutor, tudo bem? Então, vejam lá. Isenções, pessoal. Então, novamente, aqui nós vamos bater de novo em todos os conceitos que eu já falei para vocês. Quando eu sou isento, eu sou dispensado do pagamento do tributo devido. Pura e simplesmente. Acontece tudo. Acontece o fato gerador, a situação hipotética prevista na lei aconteceu, né? Eu tenho uma alíquota, eu tenho tudo certinho, eu tenho que fazer todas as obrigações acessórias, né? No entanto, eu não tenho que pagar, porque eu sou dispensado, né? Tem que ser, pessoal, por meio de lei específica. Isso está lá no parágrafo 6º do artigo 150. Deixa eu ver se eu não estou com isso aqui aberto, pessoal. Artigo 150. Vejam lá, artigo 150 da Constituição Federal, né? Limitações ao poder de tributar. Aonde que eu acho lei, pessoal? Site do Planalto, né? Daí vou lá, bem certinho, Constituição Federal compilado, por quê? Porque já tive várias alterações, compila com as alterações. Só quero saber o texto que está valendo no momento. Se vocês olharem lá no artigo 150, o parágrafo 6º vai ser aquilo que a gente vai falar. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia, remissão de impostos, taxas, contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regula exclusivamente as matérias acima enumerada ou correspondente tributo ou contribuições, sem prejuízo da lei, tal. Então, só posso mexer na obrigação tributária por meio de lei. E lógico, gente, eu não posso fazer cortesia com o chapéu alheio. Então, quem tem, por exemplo, o poder de cobrar IPTU pela Constituição é a Prefeitura, que atribuiu a competência a ela. Não pode vir o Estado e dizer, viu, eu vou dar uma isenção no IPTU para você. Não é tributo dele, não tem poder para fazer isso. Então, um ente federado não pode fazer cortesia com o chapéu alheio. Então, tem que ter uma lei específica e esta lei editada pelo ente que tem poder de cobrar o tributo. Tranquilo? O que é do Estado, só o Estado pode dar isenção. O que é do município, só o município pode dar isenção. Da mesma forma, o que é da União só pode ser isentado pela própria União. Teoricamente, tem que ser uma lei da mesma hierarquia. A mesma lei que descreve o tributo dentro do poder daquele ente é a mesma lei, tem que ser uma lei semelhante àquela para dar isenção. Não pode ser um ente não pode dar para o outro. Assim como, pessoal, de um ente federado vai ser diferente para o outro. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que por que Ponta Grossa tem o seu Código Tributário Municipal? Porque tem um monte de regra em Ponta Grossa dizendo como é que vai ser o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Ponta Grossa,
o imposto de IPTU, e um monte de taxas, um monte de questões tributárias relacionadas ao município de Ponta Grossa são regulamentados no Código Tributário Municipal de Ponta Grossa. Possivelmente deve existir um aí de Irati, assim como existe um de Curitiba. Por quê? Em cada ente vai ter as suas regras. Então, de uma cidade é diferente para outra? Sim. Os tributos que são devidos para o Estado do Paraná são diferentes. Por exemplo, o ICMS, que compete ao Estado do Paraná. Gente, tem um regulamento do ICMS que é uma bíblia, desse tamanho, assim, se fôssemos pensar numa lei impressa, que vai dizer tributo por produto por tributo, por produto, qual que é o valor do imposto que tem que ser recolhido. Tem até um código de cada operação que você tem que colocar no sistema. Então, essa funciona. No Paraná tem as suas regras, Santa Catarina já é de um jeito, porque eles têm o objetivo de incentivar coisas diferentes, assim como o estado de São Paulo, que é um estado mais desenvolvido, tem uma característica muito mais industrial, tem uma tributação completamente diferente. Então é lógico, às vezes um tributo é isento no estado de São Paulo e não é isento no Paraná. Às vezes é isento no Mato Grosso e não é isento no Rio de Janeiro. Por quê? Porque cada ente federado tem o poder para criar o tributo e para dar as isenções daquele tributo dentro da sua competência, dentro do que ele faz. Então, cada um gere o seu orçamento, gere a sua tributação. Então, eu não posso, eu querer entrar na vida do outro, porque dá confusão e dá brigas grandes. Tá? E, inclusive, tem assim o que a gente chama de guerras fiscais. Então, quando uma montadora, vamos pegar aqui em Ponta Grossa nós temos a DAF, que é uma montadora daqueles caminhões aqui, e quando vem uma empresa dessa, porque como o produto é um produto relativamente de um valor alto, vai rodar uma tributação bastante alta, tal, sempre existe assim aquela coisa, as prefeituras, e até mesmo os estados vão tentar brigar para trazer um negócio para cá, vou dar um benefício tal, benefício aquilo. Então, quando vai entrar nesta fase de negociação, são isenções que são criadas. Venha para cá que eu vou te dar uma isenção de tal forma, tal. E isso é tão grande que existem brigas consideráveis entre estados, que lá na frente vocês vão ver como é que a gente administra essa guerra fiscal entre um estado e outro para tentar atrair uma empresa para um lugar, uma montadora para um lugar ou para outro, por exemplo, aqui em Ponta Grossa a gente vai ter a ADAF, que apesar que não está, que é bem relevante. Nós vamos ter, por exemplo, outra empresa aqui, a Ambev, que é muito relevante, a questão da bebida aqui, uma empresa bem grande que está aqui, e outra que é bastante respeitada, o volume que ela gera, é a própria Tetra Pak, aqui com a questão das embalagens. Tem um grau de industrialização muito grande no trabalho deles, assim, e é bem interessante. Então, bem coisas assim que movimentam toda a estrutura do estado, do município, para tentar atrair estas empresas. Por quê? Por conta da capacidade tributária que eles têm. E como é que eu vou atrair? Vou dar um terreno, vou dar um acesso, vou dar uma isenção tributária por tantos anos, tal situação, eu vou negociar, vou leiloar isso. E o que a empresa faz? Aonde que é o melhor lugar para ela se instalar. Tudo bem? Só a título de curiosidade, saindo da ideia da questão tributária, aqui em Ponta Grossa estava se discutindo a última grande guerra, grande coisa que tentou se trazer aqui para Ponta Grossa, mas que eles não conseguiram, era para ter uma escola do Exército, bem grande aqui, que ia ser criada, e foi feita uma série de estudos mostrando que Ponta Grossa seria um grande entroncamento rodoferroviário, que teria acesso a uma série de coisas, que teria um espaço bem interessante, que seria a Fazenda Modelo, que era uma fazenda do Estado que seria cedido. Para quem? Para o Exército, criar essa escola militar considerável lá. Seria algo assim grande, porque de aí vinha investimento, vinha pessoal de fora, vinha professores, vinha pessoa gabaritado. Então era uma expectativa assim muito grande com relação a isso. Mas,
Ponta Grossa perdeu, e a última notícia que a gente tem é que essa escola do Exército ela acabou indo para lá perto do Recife, foi para o Nordeste, né? Ah, tá. Particularmente, se eu fosse ser professor nessa escola, eu digo para vocês que eu também preferiria morar no Nordeste, na praia, em Recife, do que em Ponta Grossa, né? Principalmente se eu não for ponta-grossense, né? Imagine, né? Você não é ponta-grossense, você não é paranaense. Daí você tem que ir para algum lugar do país longe da sua casa. Para onde que você quer ir? Para o litoral do Nordeste ou para o interior do Paraná, no frio do cacete? Lógico que você vai para o Nordeste. Não sei se foi essa a razão determinante, mas eu suspeito. Tranquilo? O que mais, pessoal? Voltando aqui a falar da nossa isenção, que nada mais é do que uma dispensa legal de pagar o tributo. Então, quando eu sou isento, eu tenho que fazer todo o resto, todas as outras obrigações, mas eu não preciso pagar. Se eu sou isento de pagar imposto de renda, beleza. O que acontece? Tenho que fazer a declaração todo ano? Tenho, mas eu não vou ter que pagar, porque eu sou isento. Tranquilo? Aspectos relevantes no tocante à isenção. Tá? Primeiro, é possível que a isenção abranja parte do território do ente tributante de acordo com as peculiaridades locais. Ah, posso fazer uma isenção? Posso. Posso. É normal? Sim. Por exemplo, vamos imaginar assim, posso fazer uma isenção lá com relação ao pessoal do Rio Grande do Sul, que passou por uma situação difícil, né, da enchente? Posso. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Zona Franca de Manaus. Por que nós temos uma Zona Franca lá em Manaus, no meio da floresta? Porque eu não tenho nenhuma tendência de ter nenhum tipo de industrialização naquela região. Então, se não existir um incentivo, quem vai entrar no meio da floresta amazônica para fazer uma indústria? Ninguém, em sã consciência. Daí o que se faz? Daí você vai lá, você cria, aqui em Manaus, quem resolver criar uma indústria, nós vamos isentar tal tributo. Daí a empresa faz a conta. Puxa vida, será que vale a pena eu me instalar lá e ter todas as dificuldades de me manter lá, mas não precisar pagar esses tributos? Então, é possível? Sim, é possível. Vou levar em consideração peculiaridades locais? Sim. Quando criou-se a Zona Franca de Manaus, é só para quem está lá naquele lugar. Inclusive, é muito questionável. Será que é o correto querer levar indústria para Manaus? Eu acho que não. Né? Pensando assim friamente, talvez deixe que a indústria fique aqui e explore Manaus com outras potencialidades que eles têm. No entanto, é difícil de vencer a pobreza longe de um processo de industrialização. Né? Não vou entrar no mérito, mas eu posso fazer uma isenção levando em consideração peculiaridades locais? Posso. Perfeitamente cabível, normal. Exemplo, Zona Franca de Manaus. Exemplo, a Caatinga Nordestina. Tem algumas dificuldades? Tem. Então dá para fazer uma isenção com relação a alguma coisa? Dá, com certeza. Quando o produto é isento, pessoal, eu não estico isso para nada. Né? Então eu não vou criar assim nenhuma outra citação, né? Eu não vou, a isenção não é extensiva às taxas de contribuição de melhoria, nem aos tributos instruídos após a sua concessão. Então, sou isento do ICMS hoje. Daí cria-se uma modalidade diferente do ICMS na sequência. Eu sou isento dessa modalidade também? Não. Quem criou a modalidade nova vai ter que reanalisar a minha situação, se for o caso, criar uma nova norma me isentando disso também. Porque a isenção nunca é extensiva, ela sempre é pontual. Vou interpretar uma isenção tributária sempre de maneira restritiva. Não vou abranger isso a situações que não estavam expressamente mencionadas, né, na lei que a criou. Então, posso ter isenções onerosas, aquela que vai ter um prazo. Então, é o caso de eu querer trazer uma empresa para Ponta Grossa. Qual que se me dá de benefício? Durante 5 anos, durante 20 anos, você não tem que pagar o tributo tal. Eu negocio com o Estado te dá uma isenção durante 10 anos de pagar o ICMS, tal.
Pode ser dessa forma? Pode. Por que que eu negocio isso? Né? Para a questão das situações diferenciadas, tentar trazer ali, né, uma negociação. Quando eu falo isso, eu estou mencionando uma isenção onerosa, que tem um prazo certo, uma função específica, aonde o administrador, o chefe do executivo, ao manejar a isenção, ele consegue justificar o porquê que ele está fazendo aquilo de uma forma bastante específica. Tá? Então, bem normal, bem corriqueiro, e assim a gente maneja isso com certa tranquilidade. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Se vocês pegarem o artigo 150 da Constituição Federal, no seu inciso 6º, nós vamos ter, assim, algumas imunidades. Primeiro, imunidade recíproca. Quando eu falo em imunidade recíproca, eu tenho que lembrar quem tem competência para criar tributo. Os 3 entes federados, o município, o estado e a União. Se eu falo imunidade recíproca, eu quero dizer assim, a União não pode cobrar tributo nem do Estado e nem do município. E o município não pode criar tributo do Estado nem da União. E o Estado não pode criar do município nem da União. Ah, é isso que eu estou querendo dizer? Sim. Né? Eu quero dizer que os entes federados são absolutamente imunes a qualquer tipo de tributo. Tá? Então, o município de Ponta Grossa, de Irati, o Estado do Paraná, não pagam tributo para ninguém. O que mais, pessoal? Imunidade tributária religiosa. Tá? Então, quando eu falo na questão religiosa, nós sabemos que existe uma imunidade grande, específica, né? Bem clara com relação a isso. Não vamos entrar no mérito se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa ruim, seja lá o que for. Mas o fato é que a nossa Constituição pegou a questão religiosa e disse assim, olha, nesta situação, para a questão religiosa, não existe cobrança de tributo. Ah, então eu criei uma igreja. Sou imune? Sou. A igreja é imune. É uma coisa assim bem interessante. E isso, pessoal, por mais que tenha o lado positivo, também tem o lado negativo. Pode ter certeza que tem muita gente lavando dinheiro dentro da igreja. E você tem aí, né, algumas igrejas são mais elaboradas, outras nem tanto. E qual que é a proibição de eu criar uma igreja? De repente eu crio uma igreja do nada. Existem igrejas assim que são absolutamente diferentes. E ninguém pode... É um direito constitucional, cada um tem seu credo religioso. A partir do momento que eu digo que as religiões são imunes, né, eu digo que criou uma birosquinha e colocou uma placa na ponta dizendo que a igreja, aquilo que entrar de dinheiro vai ser absolutamente imune a qualquer tributo. Ah, criou a birosquinha, comprou um imóvel, pôr no nome daquela igreja, daquela religião, daquela também é imune. Não vai pagar o quê? Não vai pagar nenhum tributo. Tá? Ah, porque é imune? Sim, porque é imune. Tá? Não, sei lá, tem as mais variadas vertentes religiosas. É bom que a coisa evolua mesmo, mas é bastante curioso. Né? Aqui perto de mim, por exemplo, eu estou atrás do Hotel Barbura, aqui em Oficinas, né? Vamos pensar assim que num raio de 500 metros, talvez um pouquinho mais, eu vou ter a Igreja Santa Terezinha. Ah, a Igreja Santa Terezinha é a católica. Talvez seja onde menos entre dinheiro diretamente, ou mais entre dinheiro, mas é uma praça grande, uma coisa enorme, uma situação, ideia da igreja religiosa. Quanto dinheiro roda ali? Não sei. Tá? Mais para baixo um pouco, nós vamos ter aquela Bola de Neve Churchill, aqui mais perto da minha casa. Ali é uma igreja evangélica absolutamente nova, preta, com letras brancas, parece uma danceteria, um troço completamente diferente, chama um monte de gente. Só para manter o imóvel que eles usam, é o mesmo imóvel onde era a casa X da Xuxa. É um imóvel enorme. Só para manter aquilo ali, roda uma grana violenta. Com certeza alguém está ganhando dinheiro. Ah, por outro lado, também a menos de 500 metros da minha casa, tem a igreja cristã, presbiteriana, não sei o quê, que
uma suntuosidade feita ali perto da OAB aqui, no outra ponta, também é enorme. Só pela construção que eles fizeram recentemente, roda muito dinheiro. Né? Tem um prédio do lado que os caras fizeram para ajudar o pessoal que viciado em droga e tal. Então dá para ver a quantidade de dinheiro que rola nisso. Que bom que alguém se preocupa com a questão da religiosidade, com as coisas corretas que tem que ser feito. Mas pensando friamente do ponto de vista tributário, gente, é muito dinheiro que o Estado abriu mão de cobrar a partir do momento que a Constituição abraçou a ideia da imunidade tributária religiosa. Tá? Então, aqui em volta de casa tem isso. Tem quase na frente da Bola de Neve Churchill, também aqui tem uma Assembleia de Deus, que já é uma igreja religiosa bem mais antiga. Né? Tem outra Assembleia que está aqui na frente da Autonal. Então, se veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 igrejas no raio de 500 metros da minha casa, e todas elas assim extremamente movimentadas. Não digo se é correto ou não, mas que com certeza faz uma diferença bastante grande. Não precisa ir longe, né? Faz pouco tempo saiu no Fantástico, né? Aquele padre lá daquela igreja Canção Nova, da TV Canção Nova, que estavam lá em Minas criando aquela igreja, e o cara dava entrevista dizendo que era 3 a 4, né? O que? Bi para a construção da igreja. Então, da onde vem tanto dinheiro? E eu não cobro nada de tributo com relação a isso. Então, é bastante questionável. Não digo que está certo nem errado, mas é uma coisa assim, realmente é uma das imunidades mais abrangentes que nós temos dentro da nossa legislação, é a imunidade religiosa. Com certeza, é onde mais roda dinheiro e é onde está se imune, propriamente dito. Tá? Que outra imunidade nós temos? Cultura. Então aquilo que for ligado à cultura é imune? É imune. Então música, temos uma série de coisas ali que estão livres da questão tributária, e na questão de cultura realmente precisa de um certo incentivo. No entanto, é muito comum a gente ver críticas com relação a isso, críticas a projetos, que foi lá, deu um projeto, levantou uma grana enorme, né? Então, também é algo que está constantemente sendo criticado, né? Então, mas eu acho mais fácil a cultura e mais fácil de fiscalizar, né? E música, né? Talvez a música tivesse dentro da ideia da cultura, né? Mas quando a gente fala em imunidade tributária da música nacional, também é algo bastante relevante. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no 154 para a gente ver se a gente consegue pegar alguma coisa clara com relação a isso. 150, né? Na seção segunda, das limitações do poder de tributar, Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios. Eu não menciono o Distrito Federal, porque o Distrito Federal ele tem uma característica que ele preenche o direito de Estado, assim como, ora ele é visto como se fosse um Estado, ora ele é visto como se fosse um município. Então, o Distrito Federal ele abrange assim, as duas características. Pois é, no espaço de uma cidade, né? Veja, item 4. Então, ele não pode utilizar... Não é 4, é 6, né? Instituir tributos sobre. Então, lá está dizendo que ele não pode. Sobre o patrimônio, renda uns dos outros, imunidade recíproca. Entidade religiosa, templo, qualquer culto, inclusive organizações assistenciais e beneficentes. Não posso, não posso. Religiosa, culto, templo. Então, essas entidades estão todas isentas. E sem entidade beneficente. É muito comum, né, você criar uma entidade e ir lá dizer que ela é sem fins lucrativos, que ela é beneficente. É comum, daí você vai lá na Câmara Municipal, pede que seja reconhecido que ela é sem fins lucrativos, que ela é uma entidade beneficente. Para quê? Para que você possa gozar de todos estes privilégios que eu estou dizendo. Patrimônio, né, renda e serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, que está dentro da nossa pergunta lá, da entidade sindical dos trabalhadores, né,
das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos atendidos pela presente lei. Né? Então, vamos pensar assim, enquanto a São Vicente, né, era um colégio em Irati administrado pelos católicos, né, que era um colégio religioso, ele não tinha fins lucrativos. Naquela época era isento. Hoje, mantém o mesmo nome, fizemos até a festa dizendo que tem 100 anos, tal, não sei o quê, mas não é mais pertencente àquele grupo religioso. É um grupo de investidores aí de Irati e região. Então não é mais uma entidade sem fins lucrativos. Paga tributo? Paga. Ah, pagava antigamente? Não, não pagava porque era sem fins lucrativos. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Nem se imprime mais tanto isso, né, pessoal? Mas a Constituição deixa bem claro com relação a isso. Fonogramas, videofonogramas, músicas produzidas no Brasil, conteúdo de obras musicais, literamusicais, de autores brasileiros e de obras interpretadas por artistas brasileiros, bem como suporte material ou arquivos digitais que os contemplam, salvo a etapa de replicação industrial de mídias ópticas. O que está dizendo aqui? Salvo a impressão, fazer o CD, fazer a música com tudo aquilo, o trabalho que envolve a cultura, a música, é isento. Agora, ficar imprimindo o CD, tá aí, não é isento, mas com toda uma indústria diferenciada, tá? Tudo isso, pessoal, para quê? Para explicar a questão da imunidade tributária que nós mencionamos, que se enquadra dentro dessas 4 características que são contempladas pelo artigo 150 da Constituição. Tranquilo? O que mais, pessoal? Aqui a gente vai mencionar o quê? Imunidade dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, entidades educacionais, sem fins lucrativos, né? Então, sem fins lucrativos é uma coisa que você tem que comprovar. A forma mais eficiente de comprovar, além de colocar no seu estatuto, é pedir o reconhecimento de utilidade. É muito comum vocês verem esse tipo de coisa tramitando pela Câmara Municipal, porque quando a Câmara Municipal reconhece isso, primeiro, isenta completamente de pagamento de IPTU, de todos os tributos, né? E se já não fossem isentos, ainda abre a possibilidade de ser contemplado com alguma verba pública. Né? Então, uma entidade que cuida de criança, tal, não sei o quê, se eu reconheço que ela é de utilidade pública e é sem fins lucrativos, eventualmente ela pode se habilitar e receber até um crédito do município, do estado, com relação àquilo. Né? Então, a questão dos sem fins lucrativos, né, são bastante relevantes. Né? Diz, né, então, para nós, o artigo 114, né, dispõe o 114 do Código Tributário Nacional, que é o CTN, vai nos dizer assim, dispõe a linha 4, tá, quando que eu vou dizer que é uma entidade sem fins lucrativos? Primeiro, não distribui qualquer parcela do seu patrimônio, da sua renda, a qualquer título. Ah, tá, então ela se mantém e não distribui o que vende, o que faz, o patrimônio, nada para ninguém. Porque é muito fácil dizer que é sem fins lucrativos e daí daqui a pouco eu começar a usar alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, pessoal, aqui em Ponta Grossa eu atendi uma época, o pessoal, tirei umas dúvidas, não cheguei a advogar para eles, né? O que era? Era uma associação de caminhoneiro. Então, qual que era a ideia da associação? Uma cooperativa de caminhoneiro. A ideia da cooperativa era ser sem fins lucrativos. Beleza. Daí o que eles fariam? Fariam o serviço do que uma transportadora faria. Ótimo. O que uma transportadora faz? Mantém um escritório, conversa com empresas, com um monte de coisas, procurando produtos, coisas que tenham que circular, que tenham que ter frete, que tenham que ser levado de uma região para outra região. Isso é muito comum. Todo mundo já deve ter visto isso de alguma forma. Qual foi a ideia dos caras? Criar uma cooperativa. Ah, por quê? Porque daí você não trabalha para uma transportadora, você trabalha numa cooperativa. Chega no final das contas, reduz o lucro entre todos os caminhoneiros. Então, eles tiveram a remuneração por fazer o frete, receberam por aquilo, deu lucro no final, o lucro não é da transportadora, o lucro é da cooperativa. Ah, uma boa ideia? Excelente ideia. Qual é o problema? É o mesmo problema que dá em muitas cooperativas. Né? Esta, pelo menos pontualmente falando, elegeu-se um motorista de caminhão que foi o presidente da cooperativa
e o cara fazia o que queria com o dinheiro. Vivia como um rei, né? Então, assim, era uma cooperativa, os lucros efetivamente eram reduzidos, mas o presidente da cooperativa tirava o que ele queria de dentro da cooperativa, inventava, gastava uns absurdos lá, e isso foi uma situação bem questionável. Esse, digamos assim, esse desvio, esse uso assim desenfreado por parte do presidente era suficiente para dizer assim, viu? O sujeito tirava do patrimônio da cooperativa remuneração própria e só por essa falcatrua dele já posso dizer, viu? Visa lucro, sim, com certeza visa lucro, né? Só mencionando. Segundo, aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Então, nós temos um problema aqui no Brasil que nós aceitamos que seja reconhecido sem fins lucrativos, desde que o retorno que ela dê aqui dentro do Brasil. Ah, vai criar uma instituição sem fins lucrativos no Brasil e o investimento, o retorno social que ela tiver não for feito no Brasil, nós não aceitamos. Tá? Terceiro, mantenha a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar a sua exatidão. Ou seja, tem que ter uma contabilidade correta. Né? Se não tiver uma contabilidade certinha, que eu possa averiguar exatamente como que está funcionando, como que está sendo gerido o capital, para onde que está, o que está entrando de receita e para onde está sendo destinada essa receita, se eu não conseguir fazer isso, eu não consigo justificar efetivamente o funcionamento da minha entidade sem fins lucrativos. Então, muito fácil dizer, eu tenho que efetivamente provar que esta situação está acontecendo. Vejam, por exemplo, aqui, uma entidade assistencial sem fins lucrativos vende artesanato feita pela comunidade carente em que está inserida. Neste caso, ela é contribuinte direto do ICMS e, portanto, imune ao ICMS incidente nessa operação, pois ela é quem realiza a saída de mercadoria do estabelecimento. Então, para o que ela produz, ela é imune. Por quê? Porque é uma assistencial. Ela não visa lucro. Tudo que ela faz reverte em prol da comunidade, todas aquelas situações efetivamente. Então, é fácil de ver isso? Sim. Ah, professor, eu uso isso. Gente, com certeza, dependendo do lugar onde vocês forem trabalhar, vão se deparar com essas situações. Se você pegar um escritório de contabilidade simples, todo contador se depara com um problema com relação a isso. E é justamente aquele troço assim onde ele não se preocupa. Porque daí vão pedir para ele ajudar na contabilidade da igreja, na associação de pais e mestres, não sei da onde, na APAI de não sei o quê. Né? Então, são situações assim que convivem com as pessoas e nós temos que ter esses conceitos mínimos da ordem tributária para você conseguir entender efetivamente o que vai ser feito em um ou em outro caso. Tranquilo? Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio, pessoal. Pessoal, bem objetivamente, a aula de hoje, assim, não é tão grande. Vamos adiantar o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta? Pode ser? Pode ser, professor. Então, agora é 8h15. Vamos voltar às 8h40, pode ser? Vou deixar o recadinho aqui, tá? Pode ser, professor. Até depois. Beleza, Beleza, até depois.
Boa noite, pessoal. Posso continuar? Boa noite, professor. Pode sim. Vamos lá. Bom, a gente tinha parado aqui, pessoal. Mas me parece que agora é hora de fazer chamada, né? Então vamos lá. Vamos lá quem está presente. A Alexandre está ali. Alisson está ali. Almir está ali. Presente. Amanda está ali. Presente. Bianca não está na minha lista. Então, Diego também não está visível. Eduardo Correia, não. Eduardo de Paula, Bianca, que eu tinha dado falta, acabou de chegar, né? Gabriela Dal Santo, tá aqui. Igor, não achei o Igor. Jackson, tá. Presente, estou aqui. João Hélio, Presente. João Vitor, tá ali. Presente. José Carlos e Leonardo. Presente. Lúcia, tá ali. Maria Presente. Vitória. Matheus. Eduardo. Presente. Não, esse é o Guilherme. O Matheus Eduardo. Acho que tá os dois, né? Tá os dois. Samantha. Presente. Sorli. Eu, presente. Vilziane. Aqui. E Wilslaine Rocha. Presente. Então, essa turma, beleza. A outra turma, Cíntia, tá aqui. Débora. Ellington. Presente, professor. Ali. Emily. Presente. Tá aí, Emily. Opa. Sim. Jean Gabriel.
Matheus Gil. Nicolas. Não. Otávio. Tá ali. Presente. Nicolas não tá. Otávio tá. Pedro Gabriel. E Raira. Presente. Então, beleza. Tem o João Hélio ali com a mão erguida. O que você quer, João? Não era nada? Então, beleza. Vamos lá. Então, imunidade dos partidos políticos, nós já falamos, damos o exemplo. De aqui, pessoal, tem assim algumas coisas que aonde que estão as imunidades dentro do tributo, né? Então, ó, artigo 5º, 34, a obtenção de certidão para o exercício do direito de petição. Ah, pode, para fazer um pedido, para entrar com uma ação, não tenho dinheiro para entrar com um divórcio. O meu direito para ir lá e tirar uma certidão atualizada que eu preciso do meu casamento eu sou imune, tá? Desde que eu justifique a situação. Então, a ação popular para fazer um habeas corpus, receita decorrente de exportação nas contribuições sociais, intervenção do domínio econômico, né? Então, dependendo da situação, eu vou ter aqui várias situações aonde eu vou ter o objeto, a pessoa ou a operação aonde é imune da questão tributária. O que eu quero dizer com é imune? Não vai ser obrigado a pagar o tributo. Não, o ente tributante não tem poder de cobrar o tributo dessa pessoa. Ó, por exemplo, pequenas glebas rurais definidas na lei, explorada por um proprietário que não possua outro imóvel, ele é imune à cobrança do ITR, né? Exploração de produtos industrializados, IPI, numa situação concreta, que você tem que olhar na lei, e assim por diante. Exploração de mercadorias e serviços e operações que destine. Então, aqui eu vou ter a descrição de algumas situações onde eu tenho um tributo que é imune e aonde que está o fundamento dele. Tá? Normalmente, texto constitucional. Né? Quem dá imunidade é a própria Constituição. Quem dá isenção é o ente tributante. Então, quem vai dar a imunidade é a Constituição, e quem dá a isenção vai ser o quê? Ou o Estado, ou o município, ou a União, ao criar o tributo. O que mais nós temos de relevante aqui, pessoal? Eu tenho mais alguns tributos, onde eu vou dizer que existe imunidade com relação do ITBI, imposto de transmissão intervivos, né? Daí aqui algumas situações concretas, onde eu vou ter impostos em gerais, onde eu vou ter contribuições de previdência. Então, sempre descrevendo uma situaçãozinha e em que ponto da Constituição está narrado a imunidade com relação a isso. No entanto, imunidades não são muitas, são essas que estão aqui colocadas. Você veja que a gente vai do artigo 5º da Constituição, das garantias e direitos fundamentais do indivíduo, e chega lá no 265, né? Que é com relação à imunidade para a celebração do casamento civil. Claro, sempre que o sujeito não tem condição de arcar como custo disso. E o cartório sempre vai tentar cobrar, o sujeito vai ter que justificar a situação concreta. Beleza, pessoal? Veja, como eu disse para vocês, é uma aula pontual. Vamos resolver um probleminha? Vejam lá, pessoal. Imagine que agora você foi procurado por escritório de advocacia, por uma empresa tal, sediada em Santa Catarina, que atua no ramo de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser, como CDs e DVDs. Esta empresa está replicando CDs e DVDs as obras musicais de um famoso artista brasileiro, consagrado pelo público e pela crítica. Ciente deste fato, tomou conhecimento que a música nacional goza dessas obras musicais,
goza de imunidade tributária nacional e, como faz parte da etapa de divulgação dessas obras musicais, o procurou para que você ingressasse com ação judicial cabível para que lhe fosse garantido o direito e gozo da imunidade tributária cultural. O que vocês acham, pessoal? Procede esse pedido de imunidade aqui ou não? Por quê? Acho que procede. Vocês acham que procede? Lembram bem do que eu falei com relação a isso, que eu li lá na lei? O que eles fazem, pessoal? Atua no ramo de replicação industrial de mídias ópticas. Então, o que eles fazem? Eles só copiam o CD. Lembram? A música é imune, né? Mas, se você pegar a lei bem no que diz lá, ó, é excluído exatamente isso. Artigo 154, salvo, né? Então, não pode, é imune, não pode instituir tributo sobre uma série de coisas. Lá no finalzinho do inciso, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Então, está escrito isso na Constituição. Tá. Então, o que acontece? Com relação a toda a indústria musical brasileira, ela pode trabalhar, ela pode operar, ela é imune a todos os tributos que vão envolver, desde imposto sobre serviço, imposto sobre circulação de mercadoria, tá? É imune. Agora, aquela etapa que vai lá e vai fazer a gravação do CD é toda uma indústria que produz disco, que faz não sei o quê. Então, aquilo ali não tem a ver necessariamente com a cultura, e sim com o produto plástico do CD. Então, esta situação, esta etapa está excluída pela Constituição. Entendemos o porquê que não pode? Então, nesta situação aqui, você não pode tributar, que ela fez um recorte negativo e disse, nesse caso, não pode ser aplicado o tributo. É assim que vão funcionar as imunidades. Então, nesse caso aqui, nós não pegamos uma situação, uma pessoa, nós pegamos uma operação. Então nessa operação é toda imune, exceto isso. Nesta situação, pode aplicar o tributo. Vejam, é um exemplo até talvez fraco, por quê? Porque hoje em dia a gente nem compra mais CD, né, pessoal? Eventualmente você pode até comprar, mas é algo que já está caindo no certo desuso. Eu já tirei o CD de dentro do meu carro, vão fazer muitos anos, porque tudo via Spotify faz muitos anos, né? Então você tem o telefone, tem tudo, um caminhão de música ali, mais uma série, tudo via internet, então a gente nem usa mais nessa etapa. Vejam, se nem se usa mais essa etapa na prática, obviamente que o texto constitucional já está desatualizado, né, pessoal? Já não tem mais necessidade de ter isso na Constituição, mas cá lá. Tranquilo? Então, voltando à nossa história, vamos ver o que tem mais de diferente, pessoal. Tem o questionamento inicial. O que é o questionamento inicial? Pode ser cobrado o IPTU de um partido político? Não, não pode. Por quê? Porque ele é imune. É imune a praticamente tudo. Tá? Então, o partido político não paga tributo de forma nenhuma, porque é uma reunião livre de pessoas com fins políticos e não lucrativos, e que está assim definido na Constituição Federal, e uma vez que você tem um partido político registrado, tudo aquilo que pertence a ele é imune à tributação. Da mesma forma com a questão religiosa, né? Então a gente está fora completamente com relação a isso, né? Não preciso de forma alguma contribuir com tributo nenhum, porque eu estou absolutamente imune. No nosso caso, salvo engano, pessoal, era o caso de um partido político que tinha 3 imóveis diferentes. O primeiro imóvel era a sede, o segundo imóvel era uma fundação, o terceiro imóvel era alugado para um estacionamento, porque ele não usava. Esses 3 imóveis pertencem ao partido político. O partido político é imune, independente do que for. Então, ele não deveria pagar IPTU com relação a isso. Então, o que o advogado que foi procurado pelo
pelo presidente do partido, deve fazer, uma vez que eles pagaram uma coisa que não era devida. Daí a resposta, pessoal, está mais num cunho jurídico, tá? Mas qual que era a ideia? Era fazer uma ação, entrar com um processo judicial contra o município, pedindo para que o devolva aquilo. Como que é o nome da ação que a gente faria, pessoal? Ação de repetição do indébito. O que quer dizer isso, pessoal? Se algum dia vocês ouvirem, né? Indébito, aquilo que não é devido. O que é um débito? Aquilo que é devido. Então, repetição é devolver. É uma ação para que seja devolvido aquilo que foi pago e que não era devido. Basicamente, é uma ação como esta que tem que ser proposta. Este é o objetivo da ação propriamente dito, né? E é uma ação dessa forma que tem que ser feita. Relativamente fácil de ser feita, só que como é contra um órgão público, vai demorar muitos anos, tá? Tem que entrar, tem que ganhar, tem que ser confirmado pelo tribunal, confirmou pelo tribunal, vai uma ordem, entra no orçamento, dependendo de quando vai ser realizado ou não o pagamento disso. Então a gente tem uma expectativa assim que uma ação dessa, para ser rápido, ela é assim bem, vamos imaginar, para ser rápido a decisão de uma ação dessa vai ser uns 2 anos e daí mais alguns anos para entrar no orçamento para pagar. Uma ação dessa, 4 anos, 5 anos para se receber. Mesmo, a não ser que seja um valor muito pequeno, que ele consiga fugir da regra do orçamento, algumas coisas assim, é bem complicado. Mas, basicamente, pessoal, para a aula de hoje, praticamente era isso, tá? É bem pontual e eu tomo o cuidado, talvez o meu jeito de falar é bastante assim, resumido, bastante objetivo. Qual que é o problema? Talvez seja fácil de entender, mas vocês não podem se dar ao luxo de ter apenas um pedaço do conhecimento. Tudo o que eu falo, os senhores têm que ficar afiados com relação a isso, porque eu já estou fazendo o resumo do resumo para vocês. Tranquilo, pessoal? Beleza? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Tudo bem, professor. Tudo bem. Tranquilo, professor. Então, tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu termino a aula, como sempre, eu espero alguns minutos, baixo o arquivo, vou postar, fica lá à disposição do Moodle, né? E amanhã a gente se encontra por aí. Tudo bem? Beleza, professor? Sim. Tchauzão, Ok. pessoal. Um abraço a todos, boa noite. Professor, Tranquilo. professor, Diga, Jackson. daí preciso falar com o professor no final da aula, daí. Tranquilo, pode, fique à vontade. Eu estou aqui. Se quiser esperar o pessoal sair, ou Tudo se bem. quiser falar comigo pelo WhatsApp ali, tanto faz. Eu espero um pouquinho. Tranquilo. Boa noite, então, Autor. professor. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa Sueli. noite. Boa noite. Boa noite. Então, ô, professor, Diga. então só uma Só um dúvida pouquinho, aqui. deixa eu parar de gravar, que daí não fica a tua... Diga, Jackson.